Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 28 de agosto, dia de São Agostinho de Hipona. Santo Agostinho não deixou passar em branco a hora da graça de Deus em sua vida. Depois de levar uma vida pouco edificante, converteu-se aos 32 anos de idade. Recebendo o batismo das mãos de Santo Ambrósio, tornou-se sacerdote e foi nomeado bispo de Hipona, Argélia. Dotado de grande inteligência, trabalhou incansavelmente combatendo heresias e desvios cismáticos em seu tempo. Muito escreveu e deixou-nos grande herança de seus pensamentos. Amou apaixonadamente a pessoa de Cristo e a ela serviu generosamente. Santo Agostinho é considerado um dos maiores intelectuais da Igreja, um dos maiores doutores da Igreja. Na verdade, a Igreja considera muito ele de um lado e também São Tomás de Aquino. Os dois tinham visões filosóficas diferentes. Santo Agostinho era mais ligado ao platonismo, na verdade ao neoplatonismo, mas cuja a fonte era Platão. Tomás de Aquino era mais ligado a Aristóteles, que foi discípulo de Platão, mas que tinha uma visão diferente filosoficamente falando. Traduzindo, na visão de Platão, o conhecimento vem pela inteligência. Então, a iluminação faz com que eu entre em contato com as coisas e eu consiga compreendê-las. Para Aristóteles, que foi discípulo de Platão, não. Nós já temos uma previsão de algo. Quando entramos em contato através dos sentidos, aquilo é despertado em nós. Portanto, são visões de conhecimento diferentes, que também acabaram influenciando dentro da Igreja. Como eu falei, Santo Agostinho vai pegar essa visão platônica, né? A iluminação divina age sobre nós. E Tomás de Aquino, pegando a via de Aristóteles, vai dizer que nós temos um conhecimento interior, que é despontado a partir do momento que nós entramos em contato com ele exteriormente. Os dois, como eu falei, em matéria de intelectualidade, sem dúvida nenhuma, são os maiores doutores da Igreja Católica ao longo de toda a história. Logicamente, houveram outros doutores, mas que marcaram o pensamento filosófico cristão, sem dúvida nenhuma, não tem como deixar de fora. Tanto Santo Agostinho, que é do ano 300, século III, século IV, como Tomás de Aquino, que é do século XI, XII. Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos do 13 ao 22. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. A crítica aqui de Jesus aos fariseus vai direcionada a uma condenação ao formalismo religioso. Ou seja, é aquela religião de vivência de práticas ritualísticas. Só isso, é um mero formalismo. Morreu alguém, eu não frequento a igreja, mas eu vou lá e celebro uma missa de 7º dia. É puro formalismo, né? Uma coisa é eu viver a minha fé. Então, todo final de semana eu estou lá, todo domingo eu vou ver minha fé, e aí morre um parente, eu vou lá e eu tenho a consciência que eu tenho que rezar para aquela pessoa. Agora, outra coisa é eu não viver a minha fé e eu vou lá
simplesmente para cumprir algo, né? Uma tradição, uma formalidade, né? E isso faz com que ocorra uma valorização demasiada de ideias e tradições humanas. É uma tradição. Por exemplo, outro aspecto super interessante que a gente pega no dia a dia, batismo. O que é o batismo? O batismo é inserção na comunidade cristã. Só que a maioria das pessoas não batizam por causa disso, porque elas não frequentam a comunidade cristã. Elas só batizam porque é uma formalidade. Ah, meus pais foram batizados, meus avós foram batizados, eu fui batizado, eu não frequento, não vivo religião católica, não vivo fé católica, mas eu vou batizar. Só formalidade. Casamento, mesma coisa. Eu nunca frequentei uma igreja católica, mas eu vou lá e caso na igreja católica. Por quê? Formalidade. Isso não abastece uma pessoa espiritualmente falando. O que abastece uma pessoa espiritualmente falando é a vivência da religião prática. E é essa crítica que Jesus faz aos fariseus, né? Ah, não vale jurar pelo templo, mas vale jurar pelo ouro. Meu, o que vale mais? É o templo? O próprio Jesus fala, né? É o templo ou o ouro? É lógico que é o templo que santifica o ouro, não é o ouro que santifica o templo, né? Então, a crítica de Jesus vai bem a essa visão formalística, né? Uma visão assim de práticas formais, ritualística, né? Se ainda fosse uma ritualidade de vivência de fé, por exemplo, a celebração da missa é um rito. A celebração da Santa Missa é um rito. É um rito que tem um sentido, é um sacrifício. Tá? Se eu vivo a minha fé no dia a dia, no rito, eu estou vivendo a minha fé. Agora, se eu não vivo a minha fé, a missa só se torna um rito, simplesmente. Agora, se eu vivo a minha fé e participo do rito da celebração eucarística, aquilo tem um sentido para mim. Porque lá eu encontro o pessoal entre eu e o Cristo ressuscitado em conjunto com a minha comunidade. É outro significado. Eu faço parte daquela comunidade. Então eu vou ter um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado em comunidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Agora, se eu vou somente para a missa, porque é missa de 7º dia, porque é isso, porque é aquilo, se torna somente um rito. Não tem significado, não tem um significado na minha vida. Entendeu? Então aqui há uma grande diferença. Por isso a crítica de Jesus aos fariseus, né? Eles viviam aquilo como uma mera formalidade, não como algo que deveria ser realmente que causar uma mudança significativa de vida, né? Se eu não vivo a minha fé e só fico preso a ritos, isso não vai trazer mudança nenhuma. Agora, se eu vivo a minha fé no dia a dia, a celebração da Eucaristia é o ápice, porque é lá que eu me alimento do próprio Cristo. É diferente. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós temos que tomar muito cuidado para que a vivência da nossa fé não seja deixada de lado, somente para uma vivência formalística da fé. Não, a minha fé ela deve ser vivida de maneira profunda, no encontro pessoal com Cristo ressuscitado. O rito é importante, mas ele não pode ser instrumentalizado como mera formalidade. Seja batismo, seja missa, seja casamento, eles devem ser vividos como sacramentos. Sacramentos são sinais visíveis da presença de Deus no meio de nós. Portanto, não pode ser vivido como mera formalidade. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!